Gurizada, o negócio é o seguinte, o Grêmio tem que aproveitar a mudança na comissão técnica para fazer uma reconstrução do seu time. Não só de ordem tática, mas também de peças. Observem, vocês já refletiram sobre quem é o melhor jogador do Grêmio atualmente? Esta resposta, ela é bem relevante. A gente fala sobre isso neste vídeo, que tem o patrocínio da 1xBet, 1xBet. Os caras estão comigo aqui, os caras são globais, parceiros do Barcelona, por exemplo, uma casa de apostas gigantesca. O link para tua inscrição na 1xBet está na descrição deste meu vídeo. Vai lá, clica e utiliza o meu código promocional pessoal Meneghetti, como tá aqui, ó, com GHETTI, e isso faz tu dobrar o valor do teu primeiro depósito. Colocou 100, já vai para 200. Colocou 250, já vai para 500 para tu te divertir, fazer a tua fezinha, fazer a tua aposta em várias modalidades esportivas e, é claro, também no futebol, grandes jogos mundo afora e também do calendário do futebol brasileiro. Dá uma passadinha lá na 1xBet. Eu rodo a vinheta e te convido para que tu faça a inscrição no meu canal. Vamos lá então, tu já viu que eu tô aqui, né, preparando o meu costelão, meu assado da noite. Não vai ser bem um costelão 12 horas, esse vai ser aí 6 horas. Coloquei pelas 4 da tarde desse sábado, lá pelas 9h30, 10 da noite deve estar pronto. Costelão, só sal, aqueles cortezinhos quadriculados, né, em cima do lado da gordura para deixar o sal entrar bem. Tá assando aqui, ó, tá vendo os estourinhos? É porque tá assando na lenha, 10 da noite, eu sento com a dona Lúcia Matos e com os filhos e a gente vai desfrutar o costelão do Menegas. Daqui a pouco tem outros acompanhamentos que começam a desembarcar aqui no meu costelão. Vou deixar aí, ó, pra tu curtir um pouquinho mais. Tá inscrito no canal, né? Não tá? Ah, não vacila. Vai agora, te inscreve no canal do Menegas. Vai ali, tem um sininho pra ativar as notificações, não te assusta com os estouros, é a lenha. E dá o teu like, né, cara? Joga o canal pra cima. Passa na 1xBet. O link para tua inscrição na 1xBet está na descrição deste meu vídeo. Olha só, o Grêmio tem que aproveitar esta alteração, esta mudança na comissão técnica para fazer uma reconstrução, uma reformulação do seu time, do seu grupo de jogadores e é claro, no vestiário. Vamos começar com a saída do Renato. Ainda uma última informação. A assessoria do Renato tentou vender a ideia de que foi de comum acordo, que sentaram, conversaram, o presidente Bolzan, Amodeu e ele, que aí chegou a um consenso de que melhor seria a mudança. Nada disso. A decisão foi tomada na Arena, numa reunião entre o presidente Bolzan, os vice-presidentes, gestores do clube, da necessidade da mudança na comissão técnica. E isso foi revelado, foi confirmado pelo Carlos Amodeu, o CEO do clube, atualmente acumulando a função de gerente de futebol, na sexta-feira, quando ele nos deu uma entrevista no Donos da Bola e falou isso que você vai ver agora. Tínhamos um projeto que vinculava a passagem para a fase de grupos da Copa Libertadores, né? E, lamentavelmente, tivemos um insucesso nesses 2 jogos com o Independente Del Valle, que faz com que o clube tenha a necessidade de revisitar o seu projeto para o restante do ano, a partir desse insucesso. Então, o Conselho de Administração, liderado pelo presidente, entendeu que, neste momento, seria o mais adequado para o clube e para o próprio treinador e juntamente com o treinador, em comum acordo, isso foi estabelecido pelo presidente, de que nós interrompêssemos este momento da passagem da história do Renato conosco, né? Ou seja, a decisão partiu do Conselho de Gestão do Grêmio, liderado pelo presidente Bolzan, sentaram com o Renato, que não colocou nenhum empecilho, até porque fica chato o Grêmio dizer, demitimos o Renato, rescindimos o contrato. O cara é o maior ídolo do clube e continuará sendo. O cara é gigante, campeão da América dentro e fora de campo, participou das maiores conquistas do Grêmio, tem estátua na arena. Então tudo bem, aí um adeu no final, e aí com o consenso do treinador, em comum acordo, chegaram lá, o Renato não colocou nenhum empecilho. Ele também deve ter entendido a posição do Grêmio de que o melhor era parar por agora, até para não desgastar mais ainda a sua imagem. Muitos torcedores do Grêmio estavam descontentes com o seu trabalho, uma folha de 12 milhões, títulos apenas regionais e a supremacia sobre o rival em clássicos. Esses são resultados inquestionáveis do Renato. Mas lá atrás, Copa do Brasil, Recopa e principalmente uma Libertadores da América, ele sai como um vencedor. A melhor passagem do Renato como técnico do Grêmio foi justamente nesta agora, nesses quase 5 anos. Pois bem, o Grêmio tem que aproveitar isso para reconstruir o seu grupo de jogadores. Observe o que eu vou dizer para vocês, e eu sei que numa primeira avaliação parece que eu estou criticando esse jogador, que até foi bem, viu? Mais uma vez ele foi bem no empate
com o Caxias na sexta-feira à noite. O Ferreirinha teve mais uma vez uma boa atuação. Ele está muito solidário. Ele está deixando... Lembram que eu criticava o Ferreirinha por jogar bola e não jogar futebol? Vamos dar uma curtida ali, como é que tá? Vamos lá, tem tempo, tem lenha para queimar aí. Então assim, ó, o Ferreirinha tem sido um jogador importante. Ele vem amadurecendo. Vamos olhar para trás. O melhor jogador do Grêmio de alguns anos atrás, vamos fazer por uma ordem aí, Douglas. Depois ele passou o bastão para Luan, que depois passou o bastão para Everton Cebolinha, que depois, mais recentemente, passou o bastão, foi um curto espaço de tempo, para PP. Vocês já refletiram sobre quem é o melhor jogador do Grêmio atualmente? Pois é, o Ferreirinha. E eu não estou aqui para criticar o Ferreirinha. Aliás, eu estou elogiando ele. Mas quando o Ferreirinha é o melhor jogador do teu time, o Ferreirinha é um bom complemento. É um expoente, é um jogador importante, mas ele ainda não tem tamanho para ser o grande expoente do Grêmio. O Ferreirinha, para quem não lembra disso, em 2019 ele estava emprestado ao Aimoré e não conseguiu se firmar na equipe titular do Aimoré. Foi resgatado pelo Grêmio, passou pela transição, fizeram um trabalho muito competente com ele, teve aquele imbróglio lá na renovação do contrato e ele estava já amadurecendo com a comissão técnica, com o trabalho do Renato, do Alexandre Mendes, e realmente já é outro jogador, está aprendendo a jogar futebol. Mas quando o Ferreirinha é o teu melhor jogador, alto lá, vamos parar para dar uma olhada. Por que o Ferreirinha é o melhor jogador? É porque ele cresceu tanto assim, ou porque outras individualidades ou foram embora ou caíram de produção? Everton foi embora, PP foi embora, Maicon hoje é um jogador que a gente observa que está no final da sua carreira, parece que ele mesmo já começa a perceber isso. Jean-Pierre, que bom que o Grêmio recuperou o Jean-Pierre, hein? Este pode ser a figura, a expressão técnica da qual o Grêmio precisa na armação das jogadas. Os zagueiros, o Kahneman está voltando agora, tem o Jeromel, o Alisson caiu imensamente de produtividade, e o Ferreirinha hoje é o melhor jogador do Grêmio, gente. Olhem a sequência, Douglas, Luan, Everton, PP e agora Ferreirinha. O Grêmio caiu, o Grêmio desceu 1 ou 2 degraus. Então o Grêmio tem que aproveitar este momento para reconstruir o seu time. E tem um pilar desta reconstrução, com o Breno, com Jeromel e Kahneman. Esse é o pilar defensivo. Na direita, Wanderson ou Rafinha, que entrou ontem. Claro, sem ritmo, a gente vê que ele é diferenciado. Pena, vai trancar o Wanderson, que é um baita jogador. Então, tudo bem, Wanderson ou Rafinha, o Grêmio está bem servido. Na esquerda temos um problema, né? Diogo Barbosa tá mal, não cumpriu aquilo que o Grêmio investiu. O Cortez eu acho que é muito deficiente. Aí vamos pro meio-campo. Aí está o problema do Grêmio. O Grêmio tem um meio-campo que não marca. Eu acho que o Vitor Bobson tem que ser titular, mas a gente sabe que vai depender do próximo treinador. O Matheus Henrique teve uma queda de qualidade impressionante, porque o esquema tático do Grêmio está ultrapassado, está obsoleto, está vencido. O JB tem insistido e eu começo a dar razão para ele lá no nosso Donos da Bola, o nosso debate na TV Bandeirantes, sempre ao 12h30, de segunda a sexta-feira, que o Grêmio com o Renato treinava pouco e às vezes os treinos eram ruins. Talvez com um novo treinador, o Grêmio trabalhando mais, treinando mais, esses jogadores voltem a crescer. Eu não estou questionando ainda a titularidade do Matheus Henrique, mas que ele teve uma queda aí de dezembro para cá é realmente impressionante. O Alisson, se fosse o Grêmio, se tivesse uma barca para colocá-lo, o Alisson é um complemento e não uma referência como o Renato o utilizava. O Michael eu acho que vai cumprir aí pelo menos até o final do ano, vai ser um jogador para entrar no decorrer das partidas, jogar 30, 45, no máximo 60 minutos. O Grêmio precisa de um armador para disputar a posição com o GPR. Eu insisto, esta é a posição da qual o Grêmio é carente. Se o Grêmio tiver um atacante ótimo, mas menos que volante e mais de um armador. Esta é a posição chave do meio-campo do Grêmio. O Grêmio tem agora o Thiago Santos, que é um leão. Eu não gostei do futebol dele ontem, mas ele pode crescer. Ele é um leão de chácara, jogador, no meu entendimento, para segundo tempo, para segurar resultado. Eu jogaria com o Vitor Bobson. Talvez tenha que segurar um jogo, eu estou com vantagem, um empate, bota o Thiago Santos. Mas assim, o Grêmio tem que ter um armador para disputar com o Jean-Pierre. O Jean-Pierre está renascendo. Quem sabe o novo treinador, com uma boa relação do Jean-Pierre com a comissão técnica, o que não tinha na época do Renato, quem sabe ele consiga florescer e desenvolver o seu futebol. Aí tem o Ferreirinha, o Diego Souza, acho que o Grêmio está bem servido aí, faltaria um atacante pelo lado direito. O Douglas Costa seria ótimo, não fossem as sucessivas questões das lesões e a sua hospedagem quase que permanente no departamento médico. Então, o Grêmio precisa, prioritariamente, um atacante pela direita, para fazer um ataque com esse atacante, Diego Souza e o Ferreirinha, e aí tem ainda o Léo Chu como alternativa. Tu não pode também desqualificar completamente o teu banco. O Léo Chu hoje é um homem para banco, mas é um bom homem. Eventualmente, enquanto não chega esse jogador, o Ferreirinha pode ser deslocado pela direita e o Léo Chu pela esquerda. E o Grêmio precisa de um armador para disputar a posição
com o Jean-Pierre. E aí tem o Pinares como meio atacante, como alternativa, tem o Ricardinho que está surgindo agora, o Léo Pereira. E aí, olhando para os meninos, o Grêmio vai, quem sabe, montando as alternativas para ter um bom banco e para ir soltando esses garotos no decorrer das competições. O Grêmio segue tendo uma competição continental, a Copa Sul-Americana, tem ainda a Copa do Brasil, campeonato. Então o Grêmio não diminuiu o Campeonato Brasileiro, o Grêmio não diminuiu a quantidade de competições. O Grêmio trocou, foi para uma competição bem menor, é verdade, mas eu não acho completamente desprezível. Talvez fosse o caso do Grêmio jogar a Sul-Americana com um time, né, de transição, com um time misto, talvez fosse o mais adequado, mas é uma questão de estudo da direção, eles é que tem lá, tem que fazer as contas, o que financeiramente pode ser melhor para o clube. Então, o Alisson eu acho que dá para o Grêmio pensar em colocar numa barca, o Maicon fecha o seu contrato e vai um abraço, o Grêmio tem o Juan como zagueiro que está surgindo bem, o Rodrigues eu acho que ainda carece de um pouco mais qualidade, eu não acho um jogador muito longe de estar pronto, não sei se ele terá condições para ser titular do Grêmio, mas é uma alternativa, a lateral direita bem servida, a esquerda é um problema, seria a terceira prioridade. Ou talvez num esquema tático melhor arrumado, melhor arranjado, o Diogo Barbosa consiga render o futebol que a gente já viu ele em outros clubes aqui do futebol brasileiro. Então, o momento é de reconstrução para o Grêmio, acertando no técnico, não terceirizando mais o futebol nas mãos do treinador, isso não vai acontecer mais. Marcos Herrmann, do Conselho de Gestão, foi convidado para ser o vice de futebol, parece que está aí, por questões pessoais, familiares, declinando do convite, mas ainda é uma possibilidade. O Grêmio deve contratar um diretor executivo. Eu já sugeri aqui que poderia ser o Luiz Felipe Scolari, o Filipão, que eu acho que tem preparo, conhece o clube, tem ambiente na arena e acho que seria um acréscimo para o Grêmio. O momento é de reconstrução. O Grêmio não pode perder tempo para isso, mas também não pode errar. Se inscreva no meu canal, te inscreve lá enquanto eu estou aqui, ó, só de olho. Costelão, 6 horas do Menegas, 9h30, 10 da noite. Ele vai para a faca. Ativem o sininho, deixem um like, venham comentar, passem na OneXBet, link tá lá na descrição deste meu vídeo. Feitoria agonizada. Vai, um abraço.